A maior caridade que você pode fazer pra alguém é falar a verdade. A verdade é você chega pro homem que acha que é mulher e fala, você é um homem, meu amigo, eu não tô te discriminando. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Paulo Cogos, intelectual que mistura política, fé e críticas afiadas à ordem vigente. Reconhecido por debates contundentes e postura profunda, ele entra para questionar estruturas e provocar reflexão. Você sabe o que as feministas não entendem? Elas não entendem que não existe como defender as mulheres sem defender a dignidade do ser humano. E quando você tem uma injustiça contra os homens, você tem uma injustiça contra todos os seres humanos, o que coloca as mulheres em perigo no longo prazo. Elas não entendem isso. Paulo, começando do começo, qual é o nosso grande inimigo hoje? O Estado, a cultura progressista, como você entende, ou as más leis? Felipe, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, fico muito honrado de estar aqui. E a sua pergunta é muito importante, porque quando nós identificamos um inimigo comum, nós paramos com as briguinhas bestas, com as mesquinharias e nos unimos como sociedade para combater esse inimigo, né? Agora, tem que identificar o inimigo corretamente. O Estado, isso o Murray Rothbard fala, ele é um inimigo da liberdade, ele é um inimigo da prosperidade, mas ele não é um mal intrínseco, filosoficamente falando. Você tem aí ao longo da história reis santos, governantes justos. Então, o Estado é uma ferramenta que encerra um risco moral muito grande, não devia existir. Mas ela pode ser usada até para combater outros males ou para combater o próprio crescimento desenfreado do Estado, né? Para mim, o grande inimigo é o relativismo moral. Então, a ideia de que não existe bem, não existe mal, é tudo relativo, é tudo uma questão de opinião, isso é um grande inimigo da sociedade, porque aí as pessoas começam a defender várias ideologias incompatíveis com a lei natural, incompatíveis com uma regra que gere harmonia social. E aí você tem o contrário, né? Você tem a divisão da sociedade em vários grupos ideológicos, e esses grupos ideológicos são explorados pelos tiranos, pelos demagogos, pelos populistas. A sociedade não consegue mais se reorganizar, e aí o Estado vira um instrumento cada vez mais tirânico. Então, o relativismo moral está na base do problema, né? E a lei? As leis, quando são perversas, como é que você entende isso? Tem até uma frase, eu gosto do Renato 38, quando ele fala, né? Você prefere uma boa lei ou um bom juiz? Acho muito legal essa pergunta, né? É óbvio, a boa lei é fundamental, porque a boa lei não vai deixar o mau juiz existir, e uma má lei vai fazer até um bom juiz, obediente à lei, cumprir aberrações. A gente está vivendo algo muito parecido hoje no Brasil, não está? Quando você depende da arbitrariedade de um juiz, você fica vulnerável. Então é aquela coisa, olha, se tivesse alguém bom no poder, se tivesse alguém bom... Bom, aí você está colocando uma condição a mais, sendo que as pessoas deveriam ter um ambiente jurídico estável, onde elas estivessem protegidas contra o arbítrio dos maus juízes, o arbítrio dos maus políticos, que sempre vão existir. Então, por isso que boas leis são importantes, né? Só que aí que tá, as boas leis só são boas leis quando elas estão ordenadas a uma lei natural. Então, voltando ao problema do relativismo, quando as pessoas falam, olha, tem que cumprir o que está na letra da lei escrita, isso é uma forma de relativismo. Porque nós estamos relativizando o que é justo e o que é injusto, o que é bom e o que é mal, substituindo por um falso critério. Justamente, assim como existem maus juízes, também existem maus legisladores. Perfeito. Existe povo que se deixa enganar por maus legisladores. Então, você tem que ter um critério supralegal sobre o que é bom ou mal. Então, matar um inocente é sempre mal. Não importa qual é a vontade popular. E aí tem gente que defende, por exemplo, o aborto. Olha, porque a maioria da população defende o aborto, a maioria da população é contra o aborto. Não quero saber, o aborto é assassinato de inocentes. Se nós aceitarmos isso, aí começa a relativizar a vida humana. Relativizou a vida humana, vai para a propriedade, vai para a liberdade de expressão. Não sobra nada numa sociedade assim. Sim, você vai dobrando a aposta ruim. Exato. Mas eu quero te fazer uma provocação. Eu sou contra o aborto. Ponto. Vou deixar isso muito claro para você. Mas eu consigo imaginar uma sociedade onde o Estado permita o aborto e eu salve mais crianças do que mate através disso. Você consegue imaginar algo do gênero? Não. Jura que não? Não. Posso tentar te passar minha Pode. visão? Olha Vamos só. debater. Quando eu proíbo o aborto, Certo? o aborto é algo maligno. Ele é antinatural por essência. O aborto, quando ocorre numa gestação, até ali o 3º mês é muito comum, pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. A mulher fica acabada, fica triste, é um ciclo que se encerra muito cedo. Vai trazer dor, né, tristeza, porque é o desejo, em tese, de um casal. Via de regra, grosso modo, nenhuma mulher quer abortar, porque, de novo, é um processo antinatural. Ou, se ele é natural, ele é até uma proteção à mãe, à futura família, porque havia algum problema genético ali envolvido, alguma coisa que o aborto
foi espontâneo, ponto. Mas, dito isso, não é para ser natural. Por que mulheres abortam? Aí a gente tem N explicações para isso. Mas o que eu entro e penso? Que a mulher que quer abortar, ela vai abortar, com ou sem proibição. Maus profissionais ou más pessoas vão usar dessa proibição para ganhar dinheiro com isso, expor a vida dessas pessoas e vão continuar fazendo como sempre fizeram na humanidade. Não seria, de repente, mais inteligente o Estado assumir essa prerrogativa e determinar de maneira muito rigorosa como isso deveria ou poderia acontecer? Então, por exemplo, a menina quer abortar. Ao invés de simplesmente dizer, não pode, porque quem quer abortar, aborta. Mas eu, pelo menos, em tese, não é a nossa indicação. Porém, vamos lá. Você vai fazer esse curso, você vai passar por esse psicólogo, você vai ver um vídeo, por exemplo, de como é um aborto realizado, como o feto se comporta ali dentro. Você vai passar por um processo de conscientização do ato. No final, você decide. Como ela já decidiria sendo proibida. Será que eu não tenho um pouco mais de chance de ganhar e salvar vidas, respeitando um processo desse, por exemplo, do que simplesmente proibindo? Não, eu discordo, porque aí nós estamos colocando um verniz em cima de um ato bárbaro, que é objetivamente mau, que é o assassinato de um inocente. Além disso, né, se nós não tivermos uma lei clara que proíba o assassinato de inocentes em qualquer fase, em qualquer estágio da sua vida, você vai depender de um Estado com vontade política de tentar coibir o aborto, o que já é uma condição que nem sempre é respeitada. Além disso, né, nós temos o problema de que quando o aborto é liberado, existem pessoas que pressionam a mulher para abortar. Você imagina, por exemplo, um namorado, um abusador, sexista, que vai lá e fala, não quero assumir esse filho. Você vai lá e aborta. E você está dando a ele a possibilidade dele fazer isso legalmente. Isso não pode acontecer. Então tem que ter uma barreira legal. Mas você não acha que isso já acontece? Acontece, mas pelo Esse menos... namorado sexista, abortista, ele já obriga a menina aborta. Então, mas pelo menos ela tem um último recurso que é ilegal. Qual? É ilegal. Não, ela não é. Isso não é um recurso para ela, ô Paulo. Pelo amor de Deus. Ela vai abortar. Ela vai pular a lei. O marginal é igual você dizer assim, olha, tem uma lei que é proibido roubar celular. Ai, meu Deus, que recurso é esse? Eu não vou roubar então. Não, o ladrão vai e rouba, pô. Mas você concorda que tem que ter uma lei proibindo o furto de celular? Concordo Então, que tem que ter uma lei. Só que a minha questão não é essa. A questão é a seguinte. Essa menina, ela já faz, ela vai cometer. Veja, o que ela poderia... E aí é onde entram muitas ONGs. Onde entram as ONGs aqui? Você sabe bem, ONGs cristãs, inclusive. É conscientizar. Por que a ONG faz esse trabalho? Porque o Estado não faz. Mas eu acho maravilhoso você dar esse suporte psicológico, suporte financeiro, suporte médico para a mulher, convencê-la a não abortar. No final. São várias possibilidades, Sim, você concorda? Justamente. Agora, só que quando eu digo problema... não pode, eu não estou tratando o problema. Mas o problema é o seguinte, quando nós falamos é proibido furtar celular, é proibido homicídio, existe aqui a ideia de que subjacente à lei existe um padrão moral. Então é muito mais fácil, até para as ONGs, para as organizações filantrópicas, convencerem a mulher a não fazer isso, se você tiver esse argumento, olha, o Estado proíbe porque é imoral. Não, esse ponto que você acabou de trazer, eu não tenho nem como discordar. Sim. Porque, de fato, você tenta trazer a consciência. A questão toda é a seguinte, aí eu vou tratar aqui uma questão com você. Esse padrão consciente de base, ele é familiar. Se a pessoa não tem, não é a lei, uma proibição que vai me trazer. Mas, de novo, eu posso pegar aquela pessoa desprovida de consciência moral e gerar, num processo rigoroso, algum grau de consciência. Veja, ela nem precisa passar por isso. Você pode dizer assim, mas aqui quer abortar, ela vai abortar de todo jeito. Tem gente que desiste aqui, eu concordo com você. Meu objetivo é tentar aqui, porque esses aqui eu já estou perdendo também. Mas o trabalho aqui fica mais fácil se você tem a ideia de que a lei do Estado, ela manifesta uma lei moral subjacente. Então, tu acha que isso realmente hoje está em conta, né? Está em voga? Não é que está em voga. Tu acha que as pessoas estão se importando? Isso não é respeitado. Então... Realmente. Inclusive, quando você... Isso aí os filósofos estoicos já falavam, Sêneca, né? Quando você tem um acúmulo de leis idiotas, você perde o respeito pelas leis justas. É isso. Por isso que eu defendo revogar as leis desnecessárias, mas manter aquelas necessárias que manifestam a imoralidade do ato que foi proibido. Mas, nesse caso, você não acha que trazendo para perto seria muito mais eficiente, no final das contas, para salvar... Estou falando de salvar, veja, eu sou contra o aborto. Meu objetivo é quantas vidas vamos salvar? Porque enquanto eu, como Estado, deixo na mão das ONGs, eu tenho um alcance. Se eu, como Estado, crio um rigor ético para a mulher tomar essa decisão, rapaz, eu acho que eu tenho mais chance de salvar o bebê aqui.
Eu não concordo com a sua visão de excludência entre as duas coisas. Tá. Eu acho que as duas coisas se complementam. É porque se eu proibir, no final das acredito contas, que você- ela nem vai passar por isso, entendeu? Mas o que acontece é que existem várias ONGs e várias Eu sei. ordens religiosas Sim. que já trabalham com as mulheres que querem abortar. Eu Como sei. você Mas falou o muito Estado bem. não alcança, entendeu? Não chega em todos os lugares, você sabe disso. Sim. Meu ponto é aquela menina lá no Piauí, tá ligado? O outro lá no interior do Tocantins, o outro lá... Que aí tu fala assim, cara, essas mulheres estão simplesmente... Porque essa menina, ela sai traumatizada desse processo. E aí o que a gente faz de cara? Proíbe e acabou. É igual às armas. Eu sou a favor da liberação das armas. Mas o que é mais fácil ser feito? Proibir. Por quê? Porque não trata o ser humano como adulto. Mas é diferente. O direito à legítima defesa armada é parte da lei natural. Você não pode tirar de alguém o direito de defender a vida. Outra lógica. Você está dando o direito de matar uma vida. É que você pode defender a vida de várias formas. Você não precisa de uma arma só para isso. Aí, esse teu lance de defender a vida, eu posso defender de várias formas possíveis, Não ou pode. objetos possíveis. A arma é um. Eu não sou proibido de salvar vidas e defender vidas. O que eu sou proibido é de defender armado com arma de fogo. Não, mas na prática isso significa Meu tirar o ponto. direito à vida. Você pega uma menininha de 1,50 m contra bandidos armados, a única chance dela é uma Sim, arma de eu fogo. não estou discutindo isso, mas até aí você pega os Estados Unidos, você precisa de uma bomba atômica. Então, é relativo o que a gente está conversando. Meu ponto é o seguinte: eu não estou proibindo a lei natural, por exemplo. Nesse caso, sim, eu estou indo contra uma lei natural que todos têm direito à vida. Mas meu ponto é, eu estou usando de um artifício para tentar salvar mais vidas. Então, mas uma o que eu- provocação inicial aqui para a Sim, gente trocar eu só ideia. não concordo com você ver as duas coisas como sendo excludentes. Eu nem defendo políticas públicas, né? Tá. Eu sou libertário e tal, Sim. mas se nós fôssemos pegar a lógica do Estado, nada impede o Estado de fazer políticas públicas de conscientização Sim. contra o aborto e proibir ao mesmo tempo. Você pode ter as duas coisas. Concordo. O problema é que se eu joguei na marginalidade, essa menina não vai passar por isso. Claro, vamos conscientizar no colégio, vamos conscientizar desde cedo. Sim. Sim. Mas meu ponto é que, de repente, para aquela menina que está naquele drama, eu vou dar a possibilidade. Você pode dar para adoção, mas encerra o ciclo na tua vida. Psicologicamente, você vai ser menos afetada. Você entende meu ponto? Agora, quando eu digo não, pronto. Já criterizei e joguei, marginalizei. É igual droga. Por exemplo, eu sou contra as drogas, mas eu sou contra a proibição de todas elas. Por quê? Caramba, somos ou não somos livres? Livres com o seu corpo, não com o corpo alheio. Sim, mas eu estou falando Então, exatamente. eu também considero imoral usar drogas, mas o corpo é seu. Exato. Agora, no caso do bebê, não. Em relação Sim. às drogas, eu concordo com você. A proibição ok. marginaliza, Sim, a proibição sim. fortalece o tráfico. Isso aí nós vamos estar perfeitamente alinhados. É que Só você acha que por causa da lei você vai inibir mais as ações. Eu já acho que pela conscientização eu trago para perto, porque a lei marginaliza. A lei que proíbe, ela marginaliza de saída, velho. Então, mas o problema é que quando nós tratamos das drogas, Sim. o que nós estamos tentando evitar? Nós estamos tentando evitar que a pessoa se acabe nas drogas, certo? Tá bom. Se ela for marginalizada, estiver lá no meio do tráfico, ela fica mais fora do alcance. Nós estamos fortalecendo o crime, impedindo a ajuda de chegar na pessoa que precisa sair das drogas. Aqui eu concordo com você. Agora, no caso do aborto, o que nós estamos tentando evitar? A morte do bebê, Sim. né? Então, primeiro, liberar a morte do bebê já é uma contradição entre a lei e o objetivo a ser buscado. Mas eu entendo o seu ponto. Você está É que falando, você pode trazer... você tá falando de um efeito paradoxal. Não é aí. liberar... Não, por exemplo, é exatamente. E não é só liberar. É assim, ó. O aborto é permitido. Se, todavia, entretanto, etc., você passar por esse processo e no final... Você entendeu? Não é simplesmente estar liberado. É você conseguir regularizar a forma, inclusive. Agora eu vou ser mais polêmico. Cota para trans. A favor ou contra? Contra qualquer tipo de cota. Tá. Para mim, o mérito tem que ser acadêmico. Tá. Vamos tratar do trans só. Eu não estou falando de cota para faculdade. E aí essas cotas seriam no setor sei. público, privado? De alguma forma. Algum apoio. Estou falando de apoio, algum apoio financeiro, de alguma maneira. Por que você é contra nesse sentido? Bom, aí, se for setor privado, nós temos um problema claríssimo aqui. Qualquer tipo de política de cota é uma violação da liberdade contratual da iniciativa privada. Eu sou Perfeito. totalmente contra Tá isso. bom. Privado Agora, eu entendo bem. sim. Agora, no setor público, eu acho que o setor público ele deveria ser o mais enxuto possível e ele deveria focar no serviço ao bem comum, que depende do mérito e da competência da pessoa, não se ela é trans ou não. Certo. Então, para mim, Também isso concordo com você sobre mérito da pessoa. Mas vem cá.
Você, como um cristão, vou fazer uma pergunta que eu fiz para um pastor uma vez que esteve aqui. Você é seu corpo ou você tem um corpo? Você é o seu corpo? Você é a união do seu corpo e da sua alma, né? Isso aí se chama união ilemórfica. Ótimo. Você é seu corpo unido à sua alma. Sim. Mas o que é eterno? Os dois. Não. Seu corpo físico aqui não é eterno. Não, ele vai se ser corromper, transformado. ele vai se corromper, mas ele vai ressuscitar no dia da parousia. Uma transformação. E certo? aí no céu nós vamos ter Ótimo. o corpo e a alma restaurados. Uma pergunta diferente. Você, Paulo, tendo um corpo, por exemplo, se ficar cego, o Paulo é cego ou ficou cego? Ele está cego. Eu estou cego. Você está cego. Então, você não é cego. Você só tem um impedimento físico visual. Ótimo. Então você entendeu. Estou cego, mas não sou. Porque o seu eu eterno, enfim, se colocasse no maquinário possível, ele ia funcionar perfeitamente. Perfeito? Sim, é próprio do homem ter visão. Tipo software e hardware. Vamos entender aqui. Ótimo. Vamos pensar na pessoa trans agora, comigo. Esse exercício eu já fiz. Ela nasce numa condição onde a mente dela diz que ela é mulher, mas o corpo biológico diz que é homem. Com o que ela fica? Ela tem... ó, O eu dela é mulher. é uma questão que eu tenho um pouco de receio jurídico. Sim. Não, vamos Mas eu vou- não, eu vou- hipoteticamente sempre. Não, mas tem eu vou- problema jurídico. Mas imagina só, se uma pessoa acha que ela é um urso polar, Tá ok. ela não pode querer ir para o Polo Norte sem agasalho. Ela vai morrer de frio, porque a realidade vai se impor. Vamos voltar então ao teu argumento. Esquece, vamos falar do urso polar. Certo. Acontece que quando a gente olha para a natureza, grosso modo, via de regra, existe macho e fêmea, masculino e feminino. Ela não está alegando nenhum absurdo. Veja, não está falando de ser urso, ser Eu gato, acho ser árvore. Não que não exista esse tipo de gente fazendo isso. Não estou tratando deles, eu estou falando de um caso concreto. Eu entrevistei uma vez, para ficar claro, uma mulher trans. Nasceu menino, corpo, mente menina. Desde a tenra idade, ela sempre se viu diferente. Aos 12, tinha certeza absoluta. Ninguém convenceu ela. Ela, obviamente, quando fala para a família, você já sabe bem o que aconteceu. Provavelmente você entende, dá para imaginar. Marginalizada, maltratada, a infância no colégio o tempo todo, sofreu muitos traumas, até conseguir, já na vida adulta, depois de muito problema com prostituição, etc., conseguiu mudar a vida dela. Mas ela tem um dilema diante dela até hoje. Ela é uma mente de mulher num corpo masculino. Aí ela faz todo o processo hormonal para trazer isso mais para o feminino, fisicamente falando. Ela não está tratando nenhum absurdo. Ela não quer ser urso. Ela não quer estar lá no Polo Norte sem casaco. Ela só quer, por exemplo, chegar e dizer assim, gente, é errado. Eu estou tratando isso aqui primeiro para a gente depois falar de questão pública, de financeira, etc. Por que é errado ela querer mudar o corpo dela se a mente dela está dizendo? Porque é uma contradição, bicho. Porque você não pode contradizer a realidade. Mas a realidade, por exemplo, é o teu orelha de abano. Por que eu não posso fazer uma cirurgia para mudar? Se eu posso, se a realidade me permite a mudança. Porque você não está ali ajustando alguma imperfeição estética. Você está querendo mudar a sua essência. Não, é uma imperfeição estética para o meu eu. A minha orelha de abano não é uma imperfeição estética. Por que é uma imperfeição estética? É uma convenção, cara. É pior ainda, é mais fútil. O eu dessa pessoa só está incomodado com uma orelha que as pessoas brincam e tiram sarro. Agora, essa pessoa, ela nasce num corpo e que ela olha e fala, tá errado, tá fora de ordem. Eu sei, mas quem que está errado? A natureza ou a opinião dela? É isso que eu te perguntei, não é a opinião, isso é a mente dela, é o eu dela. Então, ela está com um problema, Você é ela está homem com um por quê? desvio. Eu vou te fazer uma pergunta, você é homem por quê? Eu sou porque homem tu tem um porque- saco ou porque tu é homem? Eu sou um homem porque toda a minha genética é masculina. O meu cromossomo é XY. Ótimo, mas tá coerente. Agora você... Então, aí, como eu mas não... a tua mente define a tua masculinidade. Então, mas eu não tenho um desvio mental tal que eu me ache outra coisa que não um homem XY. Mas é o que eu estou te explicando, a tua mente corrobora. E se a tua mente dissesse o Então, contrário? a minha mente, pelo menos nesse quesito, tá saudável. Eu tenho lá a minha síndrome de Asperger, que é outra coisa. Mas essa é a questão, é a tua mente que está saudável ou é o teu corpo que está... Porque, veja... aí que É a minha mente. E você fica com o quê? Aí eu preciso... Se eu achasse que eu sou outra coisa que não um homem, eu teria que ir num psiquiatra. Não num cirurgião. Então, irmão, é isso que é a minha questão aqui, que foi com o pastor, e eu sempre vou bater nessa tecla. Qual que é a grande questão? Sempre vai ter essa luta entre corpo e mente. Porque aqui é de saída, não é uma escolha. Veja, vou dar um exemplo para você.
Se você for preso amanhã e aí te abusaram, você vai virar homossexual por causa disso? Lógico que não. Isso é uma grande bobeira. Isso não é uma construção. Não que não possa haver libertinos, né, devassos. Isso a gente sabe. Mas não é uma questão do tipo que eu gosto. É o que é da gente. É da nossa natureza. E aqui, nesse caso, a pessoa se olha no espelho e vê uma mulher, bicho. Por quê? Eu sei. Então, por quê? Ela precisa de ajuda psicológica. Calma. Por que tanto estigma e não somente entender a mudança física? Mas vamos lá. Eu não defendo aqui maltratar a pessoa. Claro. Eu sei perseguir. que não. Eu sei que não. Só que, justamente, a maior caridade que você pode fazer para alguém é falar a verdade. Perfeito. Qual é a verdade? A verdade é você chega para o homem que acha que é mulher e fala, você é um homem, meu amigo. Eu não estou te discriminando. Mas por quê? Porque você é. Deus te fez assim. Não, ela é o eu dela, irmão. Não, mas aí você está entrando num... É como eu te falei, o exemplo do olho. Aí você está entrando num existencialismo. Não, é o exemplo do olho. O maquinário está errado. O maquinário está com defeito. Aí eu coloco 2 olhos biônicos em você e você passa Mas a ver. onde está o defeito? Justamente, aí o defeito desse caso, ele é tão louco, é tão extremado, que é sexual total. A pessoa, ela se vê mulher, o eu dela é feminino, bicho. Isso, pra mim, quando eu pensei pela primeira vez dessa forma, com um pouco mais de cuidado, eu falei, cara, que drama, mano. Eu sei, eu me penalizo com as pessoas que têm esse drama. O hermafrodita faz o quê? Fica com o quê? Então, o hermafrodita, justamente, você está falando, ele tem uma anomalia que ele não é uma mulher normal, ele não é um homem normal. Aí você está pegando uma exceção, uma zona cinzenta. Eu tô dando, mas é a mesma zona cinzenta. Olha o percentual de trans, é mínimo, bicho. É mínimo. Meu ponto é o seguinte... Mas não muda o fato de que essas pessoas estão tendo uma opinião que não é compatível com a realidade biológica delas. Mas com o exemplo do trans eu estou te mostrando. O do trans, não, do hermafrodita, por exemplo. A realidade não é tão preta no branco, entendeu meu ponto? Existe esse cinza. E aqui eu acho que existe uma boa área cinza para ser conversada. Mas o hermafrodita, ele tem uma anomalia médica. Agora, você pega um homem... Psíquica. Você pega um homem que biologicamente não tem nenhuma anomalia sexual. Ele é XY. Ele não tem uma síndrome genética, como aqueles duplo Klinefelter, X. Sim. E aí você pega um sujeito que é geneticamente saudável, só que tem um problema, um desvio psicológico, e aí você normatiza esse desvio psicológico e destrói a biologia dele? Então, com hormônio, você com cirurgia? Você está falando como um desvio psicológico. Mas nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Exatamente. Você precisa compatibilizar a biologia dele com o psique dele. Então, mas aí ele está escolhendo ficar com o psique. Qual é o problema, velho? O problema é que você está escolhendo normatizar o erro em vez de adequar a sua psique à realidade. Mas aí, para você, então, a realidade física é preponderante em relação à imaterial, por exemplo, da alma. De forma nenhuma. Mas nesse caso você está colocando. Pô. Nesse caso aqui você está colocando. Eu consigo constatar objetivamente a realidade de que ele é um homem. Porque você está priorizando o corpo. Eu não estou priorizando o corpo, eu estou priorizando a realidade. A minha mente, e isso São Tomás de Aquino falava, né? Você precisa adequar o seu intelecto à coisa. Então, na verdade, claro que a alma importa, mas a alma, ela tem 2 faculdades. A intelecção e a vontade. A intelecção tem que buscar a verdade e a vontade tem que buscar o bem. Então, se o intelecto dele não está buscando a verdade, ele está com desvio. Eu não sei, cara. Porque, por exemplo, isso é uma coisa complicada. A moral está onde? A moral está em fazer o bem. Não, a moral está onde fisicamente? Ah, sim. Na alma. A moral está na tua consciência. Tá no Portanto, então, a vontade tende ao bem. Então, está na vontade, que é uma faculdade da alma. Então, mas essa é a questão. Você está anulando. Por exemplo, a moral você não pega, você não toca. Então, você está usando um argumento, tipo assim, vou anular o espiritual, ou vou anular o metafísico em nome do físico. De forma nenhuma. Mas na hora de a gente determinar o que é moral, eu apelo exatamente, ainda mais uma moral absoluta, para o metafísico. Não, mas a realidade é integral. Não tem uma contradição entre o plano espiritual e o plano material. É uma união ilemórfica. Se existe um erro, esse erro está no desvio da intelecção. A maldade, por exemplo, é uma. Não, mas justamente... É o que eu estou falando. A maldade já é um erro da própria essência da natureza. Não, o mal em si. O problema do mal. Então, mas aí o problema eu consigo extrapolar para esse lado. É que eu não quero. Eu quero ficar na prática da vida. Por exemplo, na prática da vida, essa pessoa trans é uma pessoa em sofrimento. Ela não escolheu isso. Ela nasce assim. Como é que eu faço para melhorar a vida dela? Proibindo o que eu posso melhorar? Por quê, cara? Eu não consigo entender. Mas justamente você está falando do problema do mal. Isso. Que ele pode se manifestar ou com o intelecto
em vez de abarcar a verdade, ele vai para a mentira, ou a vontade vai para o mal, né? Então, a ignorância da verdade é um defeito do intelecto e a vontade praticando o mal é um defeito, né, da vontade. Agora, como é que você quer um equilíbrio de alma se você admite que o intelecto não se adeque à verdade? Você vai prejudicar a vontade também. Eu estou priorizando a alma, a mente. Eu estou priorizando o espiritual. Exatamente. Você tem que equilibrar o espiritual com a realidade. Eu preciso equilibrar, mas aqui nesse caso eu estou num dilema 50-50, irmão. Não, aqui Claro você que tem sim. duas opções. Ou 50-50. Ou você leva a pessoa para um psiquiatra, ou para um psicólogo, ou para um diretor espiritual que seja, e faz com que a mente dela volte Não sei, ao e eixo se da não der? realidade. E se não der? Ou você leva para um maluco igual aquele John Money que vai mutilar o corpo da pessoa. A questão é, e se não der? Eu vou escravizar a alma dela sempre naquele corpo. Não, a verdade não escraviza, a verdade liberta. Como? É a verdade que você está impondo sobre ela, porque a verdade que ela acredita é outra, pô. Não sou eu que esse tema estou aqui é impondo. complicado, Não meu adianta velho. eu pegar um Não é simples remédio aqui. Então, mas vamos por o seguinte, vamos supor que eu tenha diabetes, certo? Aí eu falo, olha, eu me sinto não diabético, vou comer doce, dane-se, eu vou morrer. Sim. E você tem que chegar para mim e falar, não, você não vai comer doce porque você é diabético. Mas você está usando um exemplo totalmente errado para justificar isso Então, mas aqui. e se eu me identificar como não diabético? Você pode se identificar com o que você quiser, continuo não é o diabético. mas não é o caso. Mas O caso é o que ela é. exatamente. Ela não escolheu se identificar contra a verdade. A verdade dela é essa. Mas não existe a verdade dela. Claro que existe. Existe a verdade Não, e existe as opiniões. Existe a verdade, mas existe também a que transpassa pelo teu olhar, porra. Tua própria experiência de vida. Existe a verdade Calma, e as opiniões. Bem, mas ainda Eu não deixa... sou dono da verdade. Eu tenho opiniões. Sim, mas não deixa de ser factual para você. Em alguns casos, eu consigo possuir a verdade Mas é isso que a gente por tá uma conversando. iluminação do intelecto. Mas é o que a gente está conversando Tá aqui. faltando a que iluminação você do intelecto. É que você está determinando como verdade a preponderância física. Eu estou tratando a verdade como a preponderância mental. E aqui por que aqui é o dilema? Porque é 50-50. Mas você está assumindo que o intelecto não erra. Eu estou assumindo que o intelecto pode errar. Então. Mas nesse caso, não é por uma escolha. É algo de nascença. Não estou dizendo que você não pode convencer ela. Só que eu estou dando direito a quem não quer ser convencido de viver e tá tudo bem com isso. Porque é 50-50, pô. Eu não estou julgando quem tá certo ou quem tá errado na final da história. Eu tô dando... Você tem razão. Mas peraí. Aqui também tenho razão. E deixa a pessoa escolher. Vamos chegar nas cotas. Por que cota? Porque quando eu olho para esse caso aqui, essa pessoa, ela de saída na vida, e ela tem uma incongruência real, ela sofre, bicho. Ela sofre de saída. Ou tu acha que ela vai estudar matemática e português igual no colégio? Meu irmão, é um drama. Todo dia que essa pessoa fica nu, é um drama. É um drama nos pais, nas mães, na família, nos amigos. É um drama. Sei, Tanto que quando você vai olhar o quê? Qual é a taxa de prostituição? De marginalização, de violência, Claro! Por quê? São seres humanos colocados, de novo, seja por critério religioso, social, estatal, a marginalidade. Por que a direita não consegue olhar com um pouco de humanidade esse caso e dizer, calma, peraí, nem 8, não vamos jogar o bebê com a água fora. Calma. Vamos fazer aqui uma limpeza correta. Aqui é exagero. Mulher no esporte trans. Eu sou radicalmente contra. Usar a obrigação de usar pronome... Contra. Não é isso que eu estou falando. Isso é perfumaria barata. Eu estou falando de casos concretos. Como eu incluo essa pessoa de forma a dar para ela dignidade? Porque ela apanhou de cedo. Criança com síndrome de Down. Não estou fazendo nenhum tipo de comparação. Mas o Estado não tem que dar auxílio nenhum? Mas você seria a favor de cotas para síndrome de Down? Total. Eu tenho um primo, foi um dos primeiros do Brasil a estudar. Na verdade, que foi o primeiro. O meu tio, ele comprou um colégio particular quando o filho dele nasceu e ele precisou entrar no colégio. Síndrome de Down. Era uma época, fazem quase 40 anos, tá? Uma época que não sabia assinar nada, velho. Tá. E era uma história muito difícil. Meu tio, graças a Deus, foi no geneticista. O geneticista falou pra ele, explicou. Falou, cara, é uma corrida de Fórmula 1. Só que teu filho é um Fusca. Veja, ele vai percorrer, ele vai demorar mais que todo mundo, mas ele conclui a tarefa, se você der os incentivos corretos. Meu tio tentou sempre incluir meu primo em tudo. Quando meu primo entrou no colégio, existiam colégios especiais para crianças neurodivergentes, seja como for que a gente quiser chamar. Meu tio fez o quê? Meu tio falou, não, eu quero ele estudando com crianças normais, para ser estimulado ao máximo. Beleza. Para mudar a lei, ele comprou um colégio particular e fez isso.
E meu primo foi o primeiro. E depois meu primo foi pro colégio público. E meu tio mudou a lei. Chama Associação Up Down. Ele criou essa associação de pais e filhos com síndrome de Down. Meu tio, cara, graças a Deus, meu tio mudou a história do Brasil aqui nesse sentido. Eu tenho um orgulho. O meu primo, Samuel, ele discursou na ONU em inglês. Eu falei, caralho, mano, tocar violão. Eu não sei tocar violão. Trabalhou no banco. Meu primo, super, cara, modelo, da hora. Tá casado hoje e tem síndrome de Down. Mas por quê? Porque alguém olhou e disse, eu vou incluir. Eu vou tentar. E conseguiu. A minha questão aqui é a mesma. Não estou comparando síndrome de Down com trans, pelo amor de Deus, são coisas muito diferentes. Mas alguém olhou com um pouco de amor e falou, cara, peraí, mano. Qual que é a lei que o seu tio mudou, só pra... Ah, eu não vou lembrar, mano. Mas das ela... crianças poderem estudar em colégios normais. Sim. Com turmas regulares. Então, não segregados. O que o seu tio fez foi aumentar a liberdade. Sim. Eu sou a favor disso. O seu tio fez uma coisa louvável, uma coisa que eu dou meu total apoio, que sou a favor de ter mais iniciativas como essa. Sim. Só que justamente se o Estado assume isso, as pessoas falam, não, o Estado já faz, então não preciso fazer a minha parte. E eu sou a favor da sociedade civil fazer a sua parte. Também. Como o seu tio fez. Concordo. Então, eu não acho que o Estado Mas você entende que a mulher lá do Piauí não tinha esse acesso e passou a ter? Porque ele alcançou através do Estado? Eu acho que o primeiro passo pode ser o Estado. Não, mas o que depois o seu a tio fez, sociedade. mas o que o seu tio fez foi eliminar uma lei injusta que obrigava a segregação. Ele aumentou a liberdade. Sim. E eu sou a favor de ter liberdade educacional, de você poder montar uma escola que aceita, outra que não aceita. Então, o que ele fez, na verdade, foi tirar uma imposição injusta do Estado. Sim. Isso eu aplaudo. Agora, o Estado colocar cotas, eu sou contra porque ele toma para si uma função que é da sociedade civil. Mas tu entendeu que quando o Estado colocou aquela criança lá, para os pais de crianças, entre aspas, normais, vai prejudicar, o ensino vai ser mais atrasado. Olha, como é que vai ser isso dentro da sala de aula? Olha, tem que ter gente especial para cuidar, vai aumentar o custo. E aí, veja, esse é o problema da sociedade. Quando a gente olha para a maioria vai querer uma coisa mais prática para elas. Mas a gente está falando de exceções. Meu tio aumentou a liberdade? Aumentou, mas diminuiu a liberdade dos outros. Não acho que diminuiu a liberdade dos De certa outros. forma, sim. Discordo. Pelo Veja seguinte... bem, o que o pessoal fala quando você libera a cota nas universidades? Um argumento, você sabe disso. Ah, porque o professor vai nivelar por baixo. Mas esse é um argumento. E é um argumento que eu posso usar aqui. Mas você não tirou a liberdade dos pais de escolherem onde coloca os filhos. Porque o pai pode pensar o seguinte... Colégio olha, público, irmão, ele não escolhe. eu Tá lá. tenho... Então, mas imagina imagina o que eu defendo, que é uma Tá bom. sociedade onde a educação é totalmente privada e desregulamentada. Sim, O pai pode escolher se ele quer uma educação mais técnica voltada para o vestibular do ITA, sim. ou se ele quer falar, não, eu quero que o meu filho aprenda a lidar com um coleguinha que tem a síndrome de Down, porque eu acho que isso vai torná-lo mais maduro, mais humano. É uma outra abordagem educacional. Sim. E, para mim, existiriam todas elas concorrendo no mercado. Tudo bem, mas aí você está falando, vamos supor, da possibilidade da concorrência. Eu estou falando do setor público. O Estado ofereceu isso. Todo mundo tem que fazer. Ponto. O cara que se sente prejudicado e não quer, ele perdeu a liberdade dele, porque ele não tem condição de colocar em outro colégio. É aquele ali e acabou. Agora a regra vale. Ou seja, dei liberdade para um grupo, mas tirei de outro, irmão. A única conclusão que você pode tirar disso é que a mera existência do setor público vai gerar dilemas morais insolúveis. Vai. Aí, tô contigo. Não, Paulo, eu tô contigo. Só que aqui é outro caso. Tu não consegue ver isso aqui, mano? De verdade mesmo, Paulo? Eu não acho que devia ter cota para... Não, veja, eu não tô falando qualquer cota. Tô falando assim... Mas por que para trans? porque Você falou da perseguição. Sofre demais, velho. Mas por que não? Cota para quem Autista. tá com o pai doente. Autista. Cota para quem... Já ia ter tem. cota para todos os Já grupos reparou que já tem? vulneráveis. Já tem. Por exemplo, pessoas com câncer são tratados publicamente, pelo SUS. E, aliás, é um belo serviço. O público alcança, porque usa a rede, obviamente, privada para isso. Mas tem respaldo. O meu ponto é o seguinte, já tem muito. Só que não sei por que alguns casos, algumas pautas, Paulo, a direita olha e fala, não, simplesmente não. Por que não consegue olhar e falar, vamos pensar com calma Não, nisso eu sei aqui? que tem uma direita ideológica que Segrega não tá... pra cacete todo mundo. Olha com olhar... Bom, vamos lá. Não, eu Então o cara é entendo. cristão, mano. Tem cara da direita ideológica que não quer nem debater. Eu entendo isso aí. Por quê? Olha como um cristão. Uhum. Mano, vamos ser sinceros, velho. O cara não... Igual quando apareceu aquele cego para Jesus, os discípulos perguntaram, aquela pergunta mais estúpida de todas, quem pecou primeiro? Ele, os pais. Pô, Jesus olhou e falou, como assim, cara? Vocês estão malucos? Estão transferindo o quê?
Isso é a vida, bicho. A vida é isso aqui, cada dia basta o seu mal. É um vale de sombra e de morte. Mas Deus é com vocês, olha só, para que se manifeste a glória de Deus. Mas o problema é que o Estado, ele representa, nós falamos, né, um risco moral muito grande. Por isso ele tem que ser o mínimo possível. Ele tem que cumprir algumas funções muito específicas para a sociedade não colapsar, Sim. com o mínimo de recursos humanos e materiais possível. Sim. Eu não acho que tem espaço para cotas nesse Tô arranjo. te entendendo, porque pela tua visão de Estado. Sim. Eu entendi. Mas hoje, O Estado fala de faz- BR hoje. BR hoje, irmão. E mais ainda, Porque sabe o que acontece o Brasil aqui? precisa muito reduzir o tamanho do Estado. Então, toda essa galera que podia estar olhando para tua visão, não olha. Sabe por que não olha? Porque para ela, a esquerda se apropria. Aí pega e fala, vocês são uns coitados. Aí a esquerda aproveita toda aquela relativização que você disse que é o grande problema do mundo, a relativização ética, moral. Ela vai dizer assim, mulheres trans têm que estar no esporte junto com mulheres cis, tá ligado? Aí vai dar problema. Aí você vai ter vai matar alguém no ringue. Sim, você vai ter uma mulher apanhando feio ali. Mas aí, por que chega nesse ponto? Porque pessoas que têm uma visão equilibrada não querem conversar sobre isso. Esse é o mal das ideologias. Entendeu meu ponto? Dito isso aqui, vamos para outro lugar. Bolsonaro, meu irmão. Chegamos aonde chegamos. Por quê? Faz uma regressão comigo. Vamos tentar chegar em um ponto aqui em conjunto. Vamos lá, passa a sua visão para mim. Nós baixamos a cabeça demais. Quando? E a fraqueza atrai a maldade, a fraqueza atrai tirania. Perfeito. A manutenção da liberdade requer a eterna vigilância e requer força e firmeza. Mas quando a gente baixou a cabeça? Infelizmente, o brasileiro, ele confia nos políticos, ele procura um herói em vez de fazer a sua parte. Ótimo. Então, eles viram o Bolsonaro como um salvador, o Messias, literalmente. E Messias só teve um, lá em Nazaré. Então, o Olavo de Carvalho cansou de falar isso. Quando você elege um presidente, você não fez nada. Você colocou um enfeite ali. A base de tudo está na mobilização dos setores da sociedade civil, o que não houve. Além disso, o Bolsonaro também não fez a parte dele como ele deveria ter feito. Ele não foi firme, ele não ouviu os seus melhores conselheiros, ele baixou a cabeça, e quando ele baixou a cabeça, a luta do popular também perdeu o momentum. E aí os tiranos subiram na cabeça do povo. Ótimo. Que nota você dá pro Bolsonaro de 0 a 10? Aí depende do quesito. Não, governo. Olhando tudo que a gente está vendo até hoje aqui. Chegou hoje. Ponto. Qual nota você dá para ele? É um 5. Tá ótimo. Só que, assim, mesmo tirando 5, ele foi o melhor aluno da classe. Eu tô contigo, irmão. Eu dou a mesma. Eu perguntei pro Marco Antônio Costa, que nota você dá? Aí ele deu, sei lá, 9, não lembro. Eu falei, eu dou 7, 6, 7. É a nota que eu daria, comparando principalmente com o demônio que está hoje. Isso aí é óbvio. Esse aí é menos 50. Isso é reprovado. Mas a questão toda é a seguinte: a galera tem muita dificuldade de olhar e criticar aquilo que tem que ser criticado. Mas eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você não acha que a direita, hoje, no Brasil, se chegasse de fato ao poder, que não teve coragem e competência para fazer, ela não agiria exatamente como a esquerda hoje age? Será que a gente não ia ter o nosso Moraes lá? Essa direita que eu tô te falando É verdade que o ideológica. poder corrompe, Aham. mas eu acredito que existe um abismo moral entre as pessoas de direita e de esquerda, pela natureza das duas ideias. Tá. A esquerda está muito relacionada à busca do poder pelo poder. Enquanto a direita ela tem uma busca por uma verdade ética que às vezes é desordenada, às vezes é exagerada, às vezes é ideológica. Mas tem uma diferença qualitativa entre esquerda e direita. Que não é só uma questão de espectro político, mas é uma questão de base moral de cada posição política. Mas quando a gente aplaudiu o Bolsonaro dizendo Carlos, brilhante Ustra, blá, blá, blá. É que o pessoal, o pessoal toma o Ustra, Coronel Ustra, Sim. como um violador de direitos humanos. Não, eu tô falando assim, ali foi uma provocação, certo? Certo, mas o Ustra não era um violador de direitos Tudo humanos. bem, mas ele foi acusado de, pelo menos, Ele nem autorizar ou fechar os olhos, seja o que for, para algum tipo de tortura que tinha na época. Pessoas foram torturadas, pô. Peraí, foram. Então a gente fala do Felipe Martins na cadeia. Isso é tortura. É tortura. Mas isso pra gente não causa Não, é pior. asco. Não é só Causa. tortura, Causa. que é asqueroso, Isso. mas é também o fato de que o Felipe G. Martins ele tinha um álibi e ele está injustamente preso. E mesmo com o álibi já tendo sido provado, ele continua preso preventivamente, o que é uma aberração jurídica. Isso mostra que não existe mais instituições no Brasil. Nós estamos num caos jurídico controlado por um tirano. Mas aí eu te pergunto,
Agora, o Ustra é outra coisa. Tudo bem. Vamos pensar diferente. Você não precisa concordar com os métodos Tudo do bem. Ustra. Agora, só isso bom. aqui. Os inimigos do governo naquela época eram pessoas que colocavam bombas para explodir civis, sequestravam gente, assaltavam um banco. E o Ustra, concordando ou não com os métodos dele, ele evitou 18 atentados à bomba. Ele estava lutando para manter a ordem. Tudo bem. É diferente. Mas vem cá, vamos trazer aqui pro povo, para baixo. Eu falei do Bolsonaro um exemplo, porque aquilo ali é icônico. Porque foi uma provocação, obviamente, ali. Ali foi uma provocação. E a galera riu. A parte da direita aplaudiu. E veja, eu não vou caminhar nunca com relativização daquilo que é correto. Ou seja, 2 errados nunca vão fazer um certo para mim. Até eu concordo. Ponto. Conversa com qualquer cara de direita mais ideologizado. O que ele vai dizer para você? Os caras da esquerda têm que se fuder. Mas eles foram torturados porque era tudo mando de pá. Eles eram malucos, não sou revolucionário, tinha que sofrer mesmo. Beleza. Se você fala isso, você está abrindo o precedente para sofrer a mesma coisa do outro lado. Porque o que muda é quem está no poder e quem vai olhar e dizer, é dessa forma que a banda toca. Por exemplo, Lava Jato. Vou falar antes. Joaquim Barbosa. Quando o Joaquim Barbosa denunciou lá e julgou o mensalão, aquela coisa toda lá. Todo mundo fazia o quê? Juiz. É o nosso Batman. É ou não é? Joaquim Barbosa para presidente. Próximo presidente. Eu lembro disso aqui. Eu lembro. Lembra? Tinha gente que andava com a foto dele na carteira. Perfeito. Paladino da justiça, quando na verdade os togados deveriam ser o quê? Invisíveis. Agir com nulidade, equilíbrio. Nem para um lado nem para o outro. Invisíveis, mas nós aplaudimos. Sim, a impessoalidade é um dos princípios da... E nós aplaudimos. Sabe quem alimentou o dragão? Foi a gente mesmo. Porque aí, se eu for para Lava Jato, quem era o Sérgio Moro? Herói, pô. Futuro presidente do Brasil. Nessa época eu criticava ele. Eu sei. Porque a Lava Jato, realmente, pegaram vários corruptos ali que tinham que ser pegos mesmo. Pegou. Agora, houve um avanço do Estado contra a privacidade financeira, com riscos para a população geral. Houve perseguição política. Devido processo legal não foi respeitado quase nunca ali. Então, quando acaba o devido processo legal, acaba a salvaguarda da população inteira. Exatamente. Só que nós aplaudimos. Porque eram quem que estava sendo preso? Os corruptos, de verdade mesmo. Mas a gente... Que deviam ser presos, mesmo desde que é respeitado o Esse é o devido lance. processo. Torcida não vale. Justiçamento não é justiça. Nós sempre vivemos por justiçamento. Então, tá a ligado? torcida organizada para questões político-jurídicas, que é uma coisa, é um problema social, ela é fruto das ideologias, Sim. que são fruto do relativismo moral. Perfeito. E esse justiçamento que nós torcemos, nós estamos colhendo hoje. Mas aí que tá. Só alavancou um pouco. Mas por que existe uma direita ideologizada no Brasil? Porque a esquerda, ela abusou, ela pressionou até as pessoas terem uma reação dessa. Será que não é só... Eu vou te falar uma provocação diferente. Será que não é só oportunismo? Eu não acredito que esses caras sejam sequer de direita, irmão. Esses caras são um bando, sabe do quê? De adúltero, safado mesmo, corrupto também. Tá cheio desses. Só que o que eu tô falando, só que com um discurso diferente do outro. Não, mas tá cheio de oportunista na direita. É isso que eu tô falando. Mas isso aí você tá certo. Eu não acredito na direita ideologizada. Eu não acredito. Eu acredito eu acredito no discurso de direita ideologizado, orquestrado por ou falado por corruptos. Que só se apropriam do discurso. Mas que conseguem manipular muita gente. Ah, claro. Que não são corruptos, mas são pessoas manipuláveis. E o que a esquerda faz? A esquerda Desde faz- sempre. É a mesma coisa. Manipulam pessoas, porra. Sim, mas a esquerda é especialista em fazer isso. Sim, mas esses caras aqui estão se tornando também. Sim, você contempla o abismo por muito tempo, né? Não que eu goste do Nietzsche, mas é verdade. o que É ele falou. verdade. É verdade. E aí, se não há Deus, que pra esses caras não há, meu irmão. Tudo é permitido. Esses caras só usam o nome de Deus e usam em vão. Porque não há ética, não há verdade. Eu tive aqui um programa maravilhoso com a Márcia Tiburi, eu te falei. E eu perguntava isso pra ela, vem cá, qual é a dificuldade de você... Porque, veja bem, eu falava pra ela do feminismo, das leis que estão prejudicando homens e mulheres abusando. Porque uma má lei tá errada. Claro. Vamos corrigir. Aí ela, não, mas é que as mulheres sofrem muito. Eu falei, sim, mas qual é o problema de você dizer, vamos defender as mulheres como eu faço, mas vamos denunciar as arbitrariedades dos erros da lei? Há uma dicotomia, as pessoas não conseguem. Então, você sabe o que as feministas não entendem?
Elas não entendem que não existe como defender as mulheres sem defender a dignidade do ser humano. Claro. E quando você tem uma injustiça contra os homens, você tem uma injustiça contra todos os seres humanos, o que coloca as mulheres em perigo no longo prazo. Elas não entendem isso. Sim. Elas não entendem essa integralidade da humanidade. Sim. Não existe esse negócio de briga de sexo, briga de classe, essa coisa marxista também. A sociedade é uma só. Mas tu entende que a mulher não tinha muitos direitos que hoje ela tem. E deveria sempre ter tido, porque é humano. Sim, você tem um grupo que está sendo discriminado, que está Claro. sendo privado dos seus direitos injustamente, você Isso. corrige isso. Não precisa de Isso. feminismo, de ideologia. Mas aí é que tá, precisou lá atrás. Vamos pensar na sociedade, lá atrás, pô, lá atrás precisou, Paulo. Quem defenderia as mulheres? A sacada toda, posso falar pra tu? É um anticoncepcional, irmão. O anticoncepcional mudou o game. Essa é a grande verdade da realidade de hoje, inclusive, sobre homens e mulheres. É o anticoncepcional catalisador máximo. A mulher decide quando e com quem engravida. Ah, isso deu liberdade. Ponto. E a mulher começou a se descobrir. E ela começou a olhar e dizer, opa, por que eu não posso me separar? 1980, vamos então aprovar o divórcio, tá ligado? Que não tinha, imagina, até 1980. Pensão Aí alimentícia. nós vamos discordar bem pesado nessa área. Vamos lá. Eu, como católico, Vamos sou embora. contra o Não, eu divórcio. sou totalmente contra o divórcio. Eu sou casado há 17 anos com a mesma mulher, pai de 3 filhos, e meu casamento até hoje nunca acabou. Eu já disse em vários programas, porque eu sou contra, eu não acredito no divórcio. Então Sim. resolve o seu problema, B.O. Vamos embora. Sim, você e vamos não- seguir casado. Sim, você tem uma vida pessoal reta. Agora, Ponto. o problema é na política. Eu sou Sim. contra o que o Geisel fez, que foi liberar o divórcio. Mas aí, irmão, posso dizer uma coisa pra ti? Aí é que tá. E a liberdade? A liberdade é a liberdade de fazer o certo. Mas aí é Isso que não tá. significa que nós vamos proibir todos os vícios. Mas, irmão... Eu inclusive, defendo entendo- a liberação das drogas, Eu que é juro um que eu vício. entendo o teu ponto. Eu juro que eu entendo como católico. Mas aí... É como você Inclusive, dizer que o divórcio não Estado... existe. Então, mas é como você... Então, isso é uma outra questão. Mas quem tá casado de verdade? Então, eu acho que até Quem experimentou o milagre? Eu acho até que terminologicamente não faz sentido em falar em proibir ou liberar o divórcio, porque não existe proibir ou liberar uma coisa que não existe, é uma superstição. É uma coisa que não existe para quem casou. Não existe mesmo. Não, para quem casou. Ora, o sacramento diz o quê? Para quem casou. O problema é a pessoa ter casado, irmão. Milagre. Estamos falando de milagre. Nós estamos conversando aqui, não é de uma banalidade, de vulgaridade. É de milagre. 2 se fazem uma só carne, velho. Desculpa, irmão. Eu conheci muitas pessoas que estão no papel, mas não sabem o que é matrimônio, não sabem o que é um casamento de verdade. Então, Tô mas falando aí de são, milagre, são bicho. pessoas que vivem mal o casamento, mas estão casadas. Não necessariamente. Eu não acredito. Sabe por quê? Eu não acredito. Deus não... Veja bem, aí é uma posição minha. A gente vai discordar, pode ser que se discorde. Eu não vejo Deus impondo nada. Milagre não é assim. Milagre não é assim. Não é essa imposição. Até para conceber Maria, ele aparece e avisa. Mas o Tem fato de de uma Deus ponta? não impor não significa que não vai ter consequências das escolhas dos indivíduos. Vai. Consequência é outra coisa. Eu tô falando da pessoa estar casada. Por exemplo, todo mundo que se diz cristão é cristão? Não. Muitos que não acreditam em Cristo podem ser cristãos? Não acredita em Cristo, não pode ser cristão. Pode. Ah, pode. Não pode. Palavra de Deus, pô. Não, a pessoa... Você está Nem falando o todos seguinte, que me dizem uma pessoa que tem uma vida moral, segundo a lei natural, honesta, que ama a esposa, não trai a esposa... Nunca ouviu falar de Jesus? É hindu. Ele pode ser uma pessoa que vive uma vida reta, uma pessoa legal, uma pessoa... Mas ela não é cristã. Opa. Não. Por quê? Porque ela não tem a fé. Não sei. Sem a fé, né, é impossível agradar a Deus. Fé sem obras é morta, irmão. Tu vê as obras, mostra mesmo as obras, eu mostro a tua fé. Sim, e a obra sem fé é vazia. Sim, mas esse é o ponto. A pessoa vive a fé dela pelas obras porque ela ainda é ignorante, não chegou ao conhecimento. Qual o problema disso? Jesus fala o quê? Aí você está Vinde a negando mim. a importância dos missionários. Pelo contrário, eu fui missionário 17 anos da minha vida. Então, você tem que converter essas pessoas. Sim, eu levo a verdade. Mas por quê? Porque é um grande privilégio o conhecimento de Deus. Agora, salvação é milagre, cara. Salvação depende do Altíssimo. Digo mais, Jesus fala o que na palavra? Vinde a mim, benditos do meu Pai. Por quê? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando, Senhor, te fizemos tais coisas? Olha a pergunta dos Quando caras. alimentou os pobres. Tá ligado? Jesus está sei. dizendo, gente, vocês fizeram a mim. Mas não sabíamos. Eu sei. Vinde a mim. E os outros nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Sim, justamente. Essa é a grande loucura do evangelho. Jesus é um paradoxo louco demais para as pessoas. Tem gente que se diz cristão, mas não é. Agora, a pessoa que não é cristã, ela não é cristã. Mesmo que ela seja uma boa pessoa. E aí eu já não concordo contigo. Porque não é sobre você, é sobre ele. É graça. Eu sei, mas uma pessoa que não professa a fé em Cristo, sei. que não professa que ele é o Senhor e Salvador, Eu o Filho sei. de Deus, não é cristã. Ela é só uma pessoa que faz boas obras. Posso dizer diferente? Não. Nenhum dom bom
não acontece, não resplandece nesse mundo que não vem do Pai das Luzes, pô. Todo dom perfeito vem de Deus, velho. Eu já penso diferente nesse mas sentido. para ser um dom perfeito tem que ser feito por caridade sobrenatural do Espírito Mas é a Santo. caridade do Espírito mesmo que está acontecendo. O que ela está fazendo ali é uma caridade Pelo Espírito. movida naturalmente. Não, pelo Espírito. Não há nada de bom em nós, irmão. Não, eu sei. Então, Mas tudo que é bom em nós é dom gratuito de Deus. Se é salvação é outra coisa. Meu ponto é que eu não nego a possibilidade de salvação para pessoas que não conhecem Jesus, não professam, ou professam até outra fé. Mas quando eu falo que ele é movido naturalmente, eu não estou negando que subjaz Sim. a graça de Deus. Porque Sim. realmente toda bondade vem de Deus. Isso aí. O que eu estou falando é que não existe aqui a perfeição da graça santificante. Aí O é que que existe é uma não sei. movência primeira de Deus tentando levar, inclusive, a pessoa à conversão Não e a finalidade sei. última que é a sua salvação. Quando você fechar os teus olhos no grande dia, encontraria algum bem em você? Não. Lógico que não. É isso. É sobre isso. Sim. E quem falou que aquele cara está se justificando de alguma forma? Não, ele só está vivendo e sendo. E quem falou que Deus não pode estar na vida dele ali? Eu não bato martelo. Sabe por quê, irmão? Toda a nossa teologia, tudo que a gente constrói, não tem problema nenhum com a teologia, porque eu estudei muito isso. E toda a minha vida espiritual com Deus, ela é construída, óbvio. Eu creio na Sagrada, na Santa Escritura, Palavra de Deus, somente a palavra, isso é fato. Mas a grande questão é a seguinte: a construção de Deus, Deus é um mistério. Mas é claro que Deus está agindo nesse Deus é um hindu, mistério, nesse irmão. pagão, ele está agindo. Só por que não salvando, irmão? Eu não sei, salvação é com Não, eu ele. estou te perguntando, e por que não salvando? Porque a salvação, ela depende da fé. Nenhuma pessoa é salva fora da fé verdadeira. E o que é a fé? A fé você precisa professar Jesus Cristo como Senhor e a Salvador. fé é só uma certeza. É A a certeza das coisas que você a fé é o espera. assentimento a firme verdades fundamento. invisíveis. Então, é o firme fundamento da Mas verdade ele que está na é. Bíblia. Então, Mas você precisa ter fé na realidade última das mas a fé coisas não que é vem nem Cristo. de você. Eu sei. Então, Mas justamente você tem essa movência natural das pessoas que estão agindo segundo a lei natural, que ela vem também de Deus. Mas ela tá, o consentimento à lei natural já é uma movência divina. tu não percebe que... Só que tem essa diferença entre o sobrenatural Sim. e o natural. Tu não percebe que isso é um dilema até infantil? O natural está na constituição da natureza dele. Eu te entendi, mas você não percebe que isso é um dilema até infantil? Deus, é muito interessante que na palavra ele pegava o orgulho e a soberba judaica e dizia assim: quem dera vocês fechassem os templos, não queimassem incenso, parassem de sacrificar nesse altar. Pelo amor, fecha isso aí. Vocês acham que só vocês me adoram? O meu nome é glorificado em todas as ilhas da terra. É claro, um bicho dá glórias a Deus por existir. Homens dão, sempre deram. O céu é a maioria. Nós tratamos o céu como minoria. Os 144 mil selados, a perfeição da salvação. Jesus não morreu por poucos. Jesus morreu por muitos. A questão toda, e aí eu volto, por que eu estou tratando isso com você aqui? Porque se o nosso cristianismo for baseado, e ele muitas vezes é, quase sempre é, numa ideia de domínio da verdade, Deus é meu Deus, do meu jeito, porque é assim, eu não vou conseguir olhar para o diferente, como Cristo mesmo olhava. Cara, Cristo pegava aqueles que não eram, para confundir os que eram. E os que achavam que eram, perceberam-se que não eram. Mas aí decidiram crucificar ele, ao invés de se render em amor. Mas ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sei, mas continua sendo. Agora o Cristo, meu irmão, o Cristo é eterno. É. Ele é o eterno. E sempre foi e sempre será. Como as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Pela esperança. No quê? De que elas mesmas eram incapazes, cara. Sempre foi assim. O homem olhando para si mesmo no espelho, o que ele percebe? Mas eu acredito que um pagão Sim. pode ser salvo pela ignorância invencível se ele agir segundo a lei natural. Isso aí não tem problema. Sim, mas isso é o Mas sempre. você não pode chamar ele de cristão. Posso. O cristão, Ele salvo, ele é. o cristão é aquele que é batizado e crê em Jesus Cristo. Eu entendo. Você está falando do rigor. Eu entendi o que você está querendo dizer. Eu já penso um pouco diferente nesse aspecto. Porque para mim isso não quer dizer muito. Isso quer dizer alguma coisa. Isso se trata de privilégio. Mas isso quer dizer muita coisa. Aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no céu. Então, batismo é muito importante. O batismo é importante, mas ele é simbólico. Você não vive mais por símbolos, irmão. A nossa vida é espiritual em Deus. Nós somos
É isso que eu te Mas falo. o símbolo é uma manifestação visível de uma realidade O transcendente. símbolo é a possível manifestação física na realidade daquilo que já aconteceu. E já aconteceu desde quando? Pô, desde sempre. Porque a eternidade não é lugarizável ou temporal. Ela é. Você já é. Por exemplo, eu e você estamos aqui agora conversando ou estamos no paraíso? Conversando. Não. Segundo o apóstolo João, nós já estamos no paraíso, glorificando a Deus. Porque ele viu os 144 mil, os selados, todos lá, glorificando com vestes novas a Deus. Nós já estamos lá, mas ainda não. Isso é o se reino nós- de Deus que isso. é, mas ainda não. Isso se nós estivermos entre os eleitos. Mas porque eu João tô. estava se referindo aos eleitos. Mas eu tô. Pode ter certeza disso. Eu tô e você também. Eu espero muito que você esteja. Eu tô e você também. Pela fé eu posso dizer, o apóstolo Mas eu Paulo fala preciso sobre operar isso. minha salvação com temor e tremor. Eu Por não que vou assumir. operar? Você não faz nada para ser salvo, você é só pela fé. Eu sei, mas eu preciso trabalhar a minha salvação com temor e tremor. O trabalho é natural a todo aquele que é salvo. É mas aí natural. você está caindo numa predestinação calvinista. Jamais. Ela é natural porque você é salvo. Veja, Aí- é natural a um leão comer grama? Não. Ele se esforça para comer carne? Não. Por quê? Porque ele é carnívoro. Se você é um cristão, te é natural viver Mas o leão como é um cristão. irracional. Eu estou falando como um cristão. Nós temos Por exemplo, livre-arbítrio. qual é a diferença? O que Cristo te capacitou? Pura e simplesmente. Cristo me capacitou a usar minha razão Isso. para dar fé no fato de que ele é o Senhor e Salvador. Tanto que Mas- Pedro fala, tu és o Cristo. E aí Jesus mais fala, do que é isso. pelo mérito do Espírito Santo que você afirma isso. Sim, mas ainda mais do que isso. Cristo te capacita a não ser bicho, a dizer não para aquilo que te é mais intrínseco e visceral, mais instintivo. Você é capaz de morrer por alguém, mano. Você é capaz de dar sua vida a um desconhecido ou virar a face para um inimigo. Só pela graça dele. Claro, é isso que ele te fez. É isso que ele faz e está fazendo. O meu ponto é que eu não faço por merecer absolutamente nada. Eu faço como consequência do que eu sei, mas recebi. o que eu quero Isso dizer- é gratidão e graça. Eu não estou negando que a graça de Deus está por trás de todos os atos bons. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando um índio pagão faz um ato bom, está dentro do que ele considera naturalmente bom. Não vou roubar, não vou matar. Agora, quando ele faz isso por uma fé sobrenatural em algo que está para além da sua Que ele natureza, nem que é a sabe fé em mesmo. Cristo, aí Sim. ele age por uma caridade sobrenatural, Sim. que é aquela necessária para Calma você aqui. se chamar cristão. Mas ele pode não ter tido a consciência. Ele não pode não ter tido o quê? O conhecimento Exato. lido. Então ele não é cristão, ele é um índio bom. Eu acho que ele é um cristão, porque a graça o alcançou, ué. O que te torna cristão é Cristo. Ele é pô. um índio que Não age na lei dizer que é. natural. Mas ele não professa Cristo como Messias, ele não Mas tem fé ele sobrenatural. vive na prática. Então aqui eu estou definindo Mas o tudo cristão bem. como aquele que tem a fé sobrenatural. Eu entendo, mas quem tem a fé sobrenatural, como é que eu conheço? Não porque ele fala, mano, só necessariamente. O apóstolo Tiago mesmo diz isso. Pô, você disse que é aquele daí. Mostra as tuas obras, eu vou dizer a tua fé. E vice-versa. Tudo bem, aí tudo bem. Fé sobrenatural com obras. Isso. Agora vem cá. Pra gente ir para um outro ponto. Porque eu gostando de conversar com você sobre essas questões, eu acho bem pertinente, eu acho interessante, inclusive. Aí eu te perguntei, né? A gente está aqui ou está no céu? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque o apóstolo João já viu a consumação de todas as coisas, ou seja, já é. Tempo é relativo. Aí dos eleitos. Tempo é relativo. Só que como você diz que é ou não é eleito, por que você não acha que é eleito? O que você está esperando para entender que é eleito? E se eu cometer um pecado mortal e morrer? Jesus morreu por você? Não sei. Não sabe? Ele morreu Cadê e a tua derramou. fé? Ele morreu por mim, mas eu preciso participar dos frutos da salvação. Mas cadê a tua fé? A tua fé de que ele morreu por você, de que ele te ama e que ninguém jamais tirará você das mãos dele, como ele mesmo diz. Ele é o bom pastor. Ele morreu tendo a minha existência particular em mente. Então, nesse sentido, sim, Jesus morreu por mim. Sim. A pergunta, quando eu falei não sei, eu quis dizer o seguinte: eu não sei se eu vou ser digno de Você partilhar dos nunca vai frutos ser. Por dessa que salvação. você tem que ser digno? Se eu, Aonde? Quando? se eu for um pecador mortal, eu não vou ser digno. Mas a salvação, então, ela é meritória, porra. Ela não é gratuita. Ela é mérito de Deus, mas eu preciso consentir. Se eu rejeitar Quem pode ativamente... Quem pode resistir à vontade do Altíssimo, irmão? Então, mas existe a questão da irresistibilidade ou não da graça. Quem pode? O homem pode resistir à graça. Tu acha? Sim. Isso é Santo Agostinho Tu acha falava. que Deus chamando, uma pessoa pode dizer não para ele? Infelizmente acontece isso. Eu vejo diferente. Eu acho impossível. Senão não teria ninguém no inferno. Pois é, sabe quem vai para o inferno? Vou te explicar uma visão que eu tenho. O inferno ele é preparado para o diabo e para os seus anjos. Ponto. E existe o inferno. Então quem vai para o inferno? Quem se inferniza ou quem se torna demônio em vida. Homens que vivem o inferno em vida, demônios de si mesmo e dos outros. Esses deliberadamente querem o inferno e vivem o inferno e rejeitam a luz.
Ponto. Então você Porque concorda se que torna- dá para rejeitar. Ah, dá. Mas esses sequer são chamados. Ah, esses sequer. Esses nem chega. Porque são demônios. Simplesmente manifestos de outra forma. Agora, Deus querendo salvar, ele salva quem ele quiser. Mas Deus quer salvar todo mundo, Não só que sei. alguns rejeitam. Eu não acho que Deus quer salvar todo mundo. Eu acho que quer. Eu acho que não. Senão, tava todo mundo no céu. Deus quer salvar todo mundo, mas ele não viola o livre-arbítrio. A pessoa pode falar, não, eu não quero ser salvo. Você quer me salvar, mas eu não quero. Essa questão é até difícil de dizer, né? Deus não quer salvar todo mundo. É interessante isso. Porque se ele quisesse, todos seriam. Mas se ele não quisesse salvar alguém, ele não teria nem criado. Por que ele criou o Porque diabo? a criação é uma obra de amor. Sim, por que ele criou o diabo? Ele criou o diabo porque ele o amou, mas o diabo rejeitou o amor. E por que simplesmente ele não matou o diabo? Tudo cumpre um propósito. Porque Deus não revoga nada. Tudo tem um propósito, irmão. Sim. Toda a vida e existência tem um propósito. Ele não revoga nada. Então, Deus não por isso volta que ele atrás. criou aquelas pessoas. Não volta atrás. Ele criou com simplesmente é amor isso. e essas pessoas rejeitaram. O diabo rejeitou. Sim. Toda vez que eu cometo um pecado mortal, eu estou rejeitando. Até hoje, Deus teve misericórdia de mim, me deu tempo de eu confessar. Só que eu rezo para que não aconteça de eu morrer assim. Vamos voltar aqui pra gente ir finalizando, porque é quase o teu horário. Eu quero finalizar contigo. Qual o futuro do Brasil? Ah, depende. Porque justamente nós sempre temos escolha. E o brasileiro hoje, ele está diante de um dilema moral. Ou ele resgata suas origens. E qual que é a origem do brasileiro? A origem do brasileiro é uma origem cristã. Foi uma civilização que nasceu de uma cruzada portuguesa, que nasceu de missas, que nasceu de índio casando com português dentro de um sistema feudal católico. Foi um sistema que libertou os negros da escravidão porque constatou que eles têm uma alma divina. Então, ou o Brasil resgata essa origem cristã, essa combatividade que expulsou o invasor holandês, aquela combatividade do índio Sepete Araju, que defendeu as missões jesuítas, aquela combatividade do povo paulista que se rebelou contra Getúlio Vargas, ou ele cai naquela falsa brasilidade, né? Que é aquela coisa, não, aqui conosco é tudo no samba, é tudo na brincadeira, é tudo na piada, e com isso o brasileiro se acomoda e acha que não tem mais jeito, e aí não tem mais jeito mesmo. Então, realmente o brasileiro é um povo brincalhão, é um povo que cativa todo estrangeiro que vem aqui, que se apaixona pelo jeito brasileiro. Só que, assim, para você continuar sendo brincalhão, você tem que ser sério nas horas sérias. O brasileiro, ele sabia fazer isso. Ó, nós somos zoeiro, nós somos brincalhão, mas tem hora que é para ser sério. E nós estamos perdendo isso. Eu dou risada com os memes que fazem de política, de Xandão, de Lula. É engraçado. Só que, pessoal, tem hora que é para parar de brincar e tem que tomar providências. Se nós queremos continuar sendo brasileiros, nós temos que ser brasileiros de verdade. Um brasileiro é um povo que tem que saber brincar e tem que saber ser sério. Mas o que você espera para as próximas eleições? Quem que você acha que vai entrar? Bolsonaro fora de baralho? Quem Triste você acha que vai? Eu queria muito que fosse o Eduardo Bolsonaro. É um cara que está fazendo muito pelo Brasil. É um cara que está brigando pelas nossas liberdades lá fora. Mas perde. Se vier, perde. Tu sabe. Se vier, tem meu voto. Mas perde. Vamos jogar real, perde. Vamos. Se- Fala eu não sei, comigo, eu não Paulo. sei. Paulo. Para mim, o grande problema do Eduardo Bolsonaro é que não vão deixar ele concorrer. Não, nem vamos e não vai ganhar porque é muita rejeição. Vem comigo. Vamos jogar um cenário, o melhor cenário possível para nós. Vamos lá. Qual é a tua aposta? Olha, eu não gosto desse centrãozão, desse direita Nutella. Só que eu digo o seguinte, tem que tirar o Lula, pelo amor de Sim. Deus. Aí tem essas porqueiras, essas tranqueiras. que tem Ratinho aí. Júnior, Caiado, Zema ou Tarcísio? Acho que o Ratinho Júnior, né? Não por um entusiasmo, só porque falta de opção mesmo. Por que não Tarcísio? Olha, o Tarcísio é um cara que tem pecado muito pro lado progressista. Na parte econômica também, aumentou o ICMS, quis aumentar o imposto de herança. Não é um cara que defende liberdades econômicas. Onde ele dizia que ele ia ser mais forte que a segurança pública, eu acho que ele está falhando. Então, é um sujeito que é muito tecnocrático, muito estatista. Não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um choque de liberdade econômica estilo Milei. Sim. E precisa virar a mesa contra quem tem que virar a mesa também. O Tarcísio não fez nada disso. Tá. MBL. Por que tanta raiva, mano? Porque, para mim, Judas Iscariotes é pior do que qualquer soldado romano. Tá. E agora, por que eles são Judas? Porque eu prefiro um cara que fala, ó, eu sou seu inimigo, eu sou de esquerda, eu odeio a sua propriedade privada e a sua liberdade e eu vou Sim. fazer tudo para acabar com você. Tá bom, vamos brigar então. Agora, o cara que vem falar que é meu amiguinho, vem me dar tapinha nas costas para depois me apunhalar, ele é 1 trilhão de vezes Sim. pior, ele tá no último nível do inferno de Dante. E fizeram isso contigo, pessoalmente? Não é comigo, eles fizeram isso com o Brasil. Eles se aliaram ao PT para pedir o impeachment do Bolsonaro,
Eles defenderam as medidas ditatoriais lá de 2020, 2021, as medidas sanitárias. Eles sempre votaram contra a liberdade nos momentos mais críticos, votaram a favor de censura, de tolher a liberdade de expressão, mandaram um coraçãozinho para o Xandão, aplaudindo os inquéritos legais e a busca e apreensão. Depois vem pagar de direita. O que é isso? Sim. Isso é um tapa na cara. Isso eu não suporto. Então fala que é de esquerda logo. Mas tem alguém lá que você acha legal? Não. E que tá lá errado? Assim, Não, tipo, tá lá, tá errado. Tá lá, tá errado. Mas eu não acho que tem alguém que você fala assim, cara, esse cara é gente boa, mas tá lá enganado. Ah, não tem ninguém legal no Estado Islâmico, no PCC, Tem um cara que eu conheci, que você tinha que conhecer. Chamou Engenheiro Léo. Cara legal. Conheço ele. Então, ele tá É um lá. cara legal, é um cara que me tratou bem, mas infelizmente Ele ele tá lá sendo... hoje. Mas por quê? Pode estar enganado. Então, mas é um cara acorda, bem o cara intencionado. é inteligente, o cara é engenheiro, Tu não acorda, concorda né, que ele é um meu? cara bem intencionado? É isso que eu quero dizer. Será que não vale a pena, pelo amor de Deus, pararem um pouco e tentar gerar algum tipo de diálogo, irmão? Não estou falando de dormir com o inimigo, não. Eu estou falando de uma união básica para tirar aquilo que precisamos do poder. Porque essa fragmentação, ela não faz bem para quem precisa, que é o povo. Aí nós voltamos para a nossa primeira questão. Qual o grande problema da humanidade? Relativismo moral. Eu sei. O MBL é o pior relativista moral Eu que tem. sei. Não tem negociação com Mas isso. eu entendo. É porque a traição... Aí agora daqui para frente você pode continuar. A traição é de tudo a coisa mais abjeta do homem, né, irmão? Não, o que o o homem tem inimigo nessa declarado, você já sabe. Agora o traidor, meu irmão. O traidor é tenso, né, velho? É o Judas, né, mano? Só que você vê... Aí é aquela velha história. É Jesus, né? Você vê que de todos os caras que participaram Sim. do crime contra Jesus Cristo, Sim, o único que a Bíblia deixa bem claro que está no inferno é o traidor. sim. Por isso que o MBL é pior que os outros. Mas é que eu vou te dizer uma coisa interessante sobre o Cristo, né? Judas beija ele no rosto, ele olha para Judas e diz, meu amigo, aqui viestes. Essa frase colocou o Judas numa posição que ele não conseguiu viver com aquilo. Porque Judas era o traidor, mas Jesus sempre o amou, até na traição. É louco isso, né? Eu não sei, Paulo, eu não tenho muita esperança política no Brasil. Eu acho que o sistema político brasileiro é falido. Eu acho que quem manda são os partidos. Para aprovar lei, tem que passar por todas as comissões, não vai, tá ligado? É tudo mentira. As pautas são utilizadas só para manipular o povo é que sofre. Eu tenho pouquíssima esperança. Mas eu vejo pessoas como você, eu acho que você tem bons princípios, bons valores. Eu fico honrado de te receber. E aqui eu ainda tenho um pouco de esperança, um pouco, conhecendo pessoas assim como você. Faço voto e torcida para que você alcance locais de poder e possa, de fato, seguir fazendo a diferença, irmão. Esse é meu voto. Felipe, eu acho que o Brasil tem futuro se tiver, sabe o quê? Mais pessoas como você, com o seu profissionalismo, com a sua ética e com o seu caráter. Obrigado, irmão. Deixa um recado aqui pra galera, eu fico muito feliz pela tua presença. Deixa um recado e eu termino o programa aqui no final. Pessoal, eu queria só dizer o seguinte, começa com vocês. Eu não sei se o Brasil tem esperança, espero que tenha, mas a sua alma eu sei que tem. Isso aí. Então é assim que começa. É com você, é com a sua família, é com quem você consegue ajudar aí ao seu lado, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o mendigo aí da esquina da sua casa. É assim que começa a reconstrução de uma sociedade. De baixo para cima. É isso aí, pessoal. Paulo Cogos na área. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Paulo. Se é pra brigar com alguém, é comigo, não tem problema, a gente aguenta. Mas você quer me criticar, pode criticar também. Não, deixa comigo, é em mim, relaxa, poupa. Porque o nosso objetivo aqui é gerar pensamento, bom senso e que você entenda, há uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida. Não seja escravizado por ninguém. Viva em liberdade. Esse é um dom do Senhor para você. Posso falar uma coisa? Por favor. Se vocês quiserem me criticar, me critiquem porque eu sou político. E político tá aí é para dar cara a tapa. Eu não sou aquele tipo de pessoa que nem o Kim Kataguiri, que quer calar a boca de quem critica político. Eu defendo a liberdade de expressão. Boa. É isso aí. E quem escolhe a política, é isso aí. Está sujeito a isso. E a crítica é fundamental. Beijo. Tchau para todo mundo. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Brain Juice. O segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador
desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane, líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse superalimento natural em só 15 gotas garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento.